Este é o Empresários de Sucesso podcast, que conta a história dos empresários que são destaques de credibilidade e bom atendimento junto ao público consumidor. Eu sou Gabriela Oliveira e hoje eu converso com o Dr. Marcos Faria, advogado que com muito estudo e dedicação chegou e conquistou o seu espaço no mercado. Ele abriu o grupo Marcos Faria, que é especializado no segmento imobiliário, bancário e empresarial. Empresários de Sucesso podcast. Dr. Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no Empresários de Sucesso podcast. Obrigado, Gabi, pelo convite, por estar aqui mais uma vez. E eu me sinto muito bem recebido por todos vocês. Um lugar fantástico, pessoas incríveis, né? E o desafio aí de falar aí, falar um pouquinho para os ouvintes aí, um pouco da minha profissão, daquilo que eu contribuo ali na vida das pessoas através do meu trabalho, do meu conhecimento. Ótimo. Bom, eu sei que o senhor sempre quis ser advogado. Agora, e empreendedor? Sempre teve essa veia empreendedora? Sempre quis ter o seu próprio escritório também? Então, na verdade, para mim, advogar é empreender, porque é um negócio, assim como qualquer outro negócio. A visão comercial, né? Eu sou filho de comerciantes e desde criança eu vendia lá meus gelinhos na rua, vendia salgados, então eu sempre tive visão empreendedora dos negócios, né? E na advocacia não foi diferente, principalmente nesse nicho que eu atuo, que é na área de direito imobiliário, justamente na questão de imóveis, né? Você percebe que quando o advogado é procurado, geralmente alguém vendendo, alguém comprando, pessoas fazendo negócio. E sempre eu fui com essa visão, né? Como empreender, como negociar. Até porque dentro desse nicho profissional de direito imobiliário, eu consigo também fazer negócios imobiliários, né? Trazendo vantagens para os meus clientes, né? Vantagens para o escritório. Uma coisa que eu sempre olho e não tem como eu agir de uma forma diferente. Eu sempre olho a questão do proveito econômico. Que proveito econômico eu estou trazendo para você? Que proveito econômico você está trazendo para mim? Isso é um negócio, isso é empreender. Bom, e o grupo Marcos Faria, ele é especializado aí no segmento imobiliário bancário. O que é exatamente esse segmento? Como vocês atuam? Quais os serviços oferecidos e orientações? Certo. O imobiliário bancário, é até interessante, Gabi, essa pergunta, porque disso eu fiz até uma expressão que a gente usa mesmo, o imobiliário bancário. E esses dias me perguntaram, o que é isso, Marcos? Imobiliário bancário. Porque muitas pessoas acreditam que o imobiliário é uma coisa e o bancário é outra. Tecnicamente pode até ser, mas no dia a dia, Gabi, você percebe que toda grande dívida bancária, todo grande compromisso bancário que você faz, ele está vinculado a um imóvel. Dificilmente você chega no banco e fala, eu sou legal, né? Olha aqui minha cara, você me dá R$1 milhão, 10 milhões de reais? Dificilmente isso acontece. Isso geralmente está vinculado a imobiliário, né? Eles falam o lastro imobiliário. Então, muitas vezes, na maioria das vezes eu percebo que quando eu atendo um cliente com problema no imóvel, ele está vinculado a uma questão bancária. Uma questão bancária, ela está vinculada ao imóvel. Então, esse nicho de atuação é justamente nesse sentido. Trazer essa realidade, mostrar esse mundo do vínculo dessa expressão imobiliário bancário, trazer resultados para os clientes nesse sentido. Agora, todas as vezes que alguém vai adquirir um imóvel, né, sempre tem o contrato. Mas muitas vezes esse contrato acaba sendo aquele contrato de gaveta, o famoso contrato de bigode, né? Quais são os perigos desse tipo de contrato? Então, a questão do fio do bigode, né? As pessoas usam muito isso, né? Principalmente os nossos pais, os nossos avós, né? Eles sempre falaram, fiz um negócio no fio do bigode. E o fio do bigode é uma expressão germânica usada há muito tempo para selar negócios, né? Então a expressão dizia bigote.
que é por Deus. Era uma forma de juramentar e selar um negócio celebrado. E aí, o brasileiro já emendou a palavra bigode. A brasileiro. Exatamente. E aí ele traz justamente isso. O que nós combinamos, o que nós selamos com o fio do bigode está valendo. O problema do fio do bigode, desses negócios mal feitos, é na hora de honrar o compromisso, de selar o compromisso. Dentro daquela ideia, olha, você prometeu entregar, não foi? Não, mas não foi bem assim. Então, a questão dos negócios no fio do bigode, né, negócios verbais ou mal feitos, ele compromete a hora da entrega, a hora do prazo, né, a segurança dos negócios. Então, esse tipo de negociação, ela é muito perigosa. E para falar a verdade, isso é muito comum. E para quem tem esse tipo de contrato, qual é a sua orientação? Como acertar essa situação? Olha, tudo naquilo que quando nós temos interesse em alguma situação, nós procuramos um profissional para nos auxiliar. Na hora da contratação, você vai fazer uma negociação, você ter um profissional te auxiliando nesse momento, né? No caso, a minha especialidade imobiliária, antes que eu trago essas visões para os meus clientes, eu sempre converso com ele antes, eu faço uma entrevista. E Gabi, o que é o diferencial do meu trabalho, quando você perguntou no começo, essa visão empreendedora, eu sempre, nos contratos imobiliários, eu tenho uma visão empreendedora. Olhando o tipo de negócio que o meu cliente vai fazer, o lucro que ele vai ter, o proveito que ele vai ter, o risco que ele está assumindo, né? Eu observo que muitos contratos imobiliários existem situações, por exemplo, o cliente ele quer se proteger tanto que eu falo para ele, cara, se você quer se proteger tanto que o negócio não vai sair, né? Até tive uma situação recente na minha região que um cliente, ele queria, falaram para ele que ele tinha que ter uma previsão que se caísse um avião em cima do imóvel, ele poderia perder tudo, ficar sem garantia. E aí eu fui estudar as rotas aéreas na minha região. Eu falei para o meu cliente, olha só, o negócio quase não está para sair por conta dessa exigência que alguém lá em Harvard falou para você. O problema é que a malha aérea desse tipo de avião não passa aqui em Dourados. Então não tem esse excesso, né, na previsão contratual, vai prejudicar o negócio que você quer fazer. Então você precisa ter essa visão de ser um facilitador no negócio imobiliário. Ótimo. E para quem está nos ouvindo aqui, né, que deseja comprar ou vender um imóvel, quais são as suas dicas para não cometer erros nesse momento? Então, eu sempre falo que você deve investigar, você deve analisar. Pensando para o vendedor do imóvel, o risco do vendedor é não receber, né? E eu vejo muita gente fazendo negócio sem ainda receber, entregar a chave do imóvel. A pessoa entra no imóvel, ele sem garantia, sem previsão contratual. Isso é muito arriscado. Então, uma das grandes dicas: tá vendendo um imóvel? Pensa bem na hora de entregar a chave pro proprietário. Se tem garantias, se você já recebeu boa parte do valor, porque na prática, Gabi, você vai demorar alguns anos para tirar essa pessoa do imóvel, se caso ela não pague. Para quem está comprando, investigue o proprietário, né? Nós vemos de um histórico de grandes empresas no nosso país que deram problemas na venda de imóvel na planta. Então, eu sempre falo, vai lá no lugar, pesquisa o imóvel. Uma grande dica, que é um dos primeiros passos, vai no cartório de registro de imóvel, tira uma matrícula desse imóvel, custa lá 40, 50 reais. Então você vai ver se realmente existe isso. Pede para ver o projeto, pergunta, questiona, procura o nome do proprietário. Então investiga o nome do proprietário, o nome da empresa, faz uma pesquisa SPC, Serasa. São todos cuidados aí
que você com certeza vai prevenir o seu imóvel, tanto para quem vende como para quem compra. Dicas preciosas e importantes aí, né? Agora, se eu desejo vender um imóvel, existe algum tipo de restrição para isso? Caso sim, como o comprador se assegura de que está adquirindo ali um imóvel corretinho, perfeitinho, além das dicas que o senhor já deu? Então, sempre dentro da ideia de quem vai vender o imóvel, porque quem vai vender, como eu falei, a segurança de quem vai vender, ele quer saber de uma coisa, receber. Claro. É isso, né? Então, também ele precisa saber para quem que ele está vendendo. Isso é muito comum. Você faz uma oferta de um imóvel, aparece uma pessoa lá, eu compro e eu pago o sinal. O problema é a capacidade financeira que essa pessoa tem para depois honrar esse compromisso. E aí você tem que se cercar também de condições no contrato, como você rescinde isso no caso de uma inadimplência. E para quem está comprando, aqueles cuidados que eu falei, de você fazer pesquisa, certidões, matrículas, enfim. Agora, em alguns casos, existe a cobrança judicial de dívida, né? Que é quando aí você é surpreendido pelo oficial batendo ali na sua porta, cobrando a dívida. Por que isso acontece e como, então, evitar esse desespero aí, né? De precisar pagar em até 3 dias, são 3 dias, né? Como exato. que evita isso? Então, toda dívida judicial, ela é precedida de um negócio feito lá atrás. Então, a gente tem muitas situações de banco, é aquele financiamento que você pegou e renegociou, e aqueles juros ali, no momento que você está precisando, o gerente sempre faz aquele convite para você, que ele tem a melhor proposta, e aí o que acontece? Por algum motivo, né, da sua vida pessoal, profissional, você descumpriu aquele contrato e o banco vai executar. Quando fala do oficial de justiça batendo na sua porta, é sinônimo que o banco já executou. O advogado do banco já entrou com ação contra você. E aí tem um desespero ali, né? Imagina você em casa, 7 horas da manhã, o oficial de justiça intimando você para pagar aquela conta absurda. O que nós fazemos é a blindagem patrimonial, a gestão dessa dívida, né? Então é muito importante nessa hora lá do toque-toque do oficial de justiça, por mais que não é comum receber esse tipo de visita, para que você tenha um profissional habilitado, consulte esse profissional para que ele te oriente nas decisões que você deve tomar sem agir no desespero, porque geralmente o credor ele age no seu desespero. O senhor falou sobre blindagem patrimonial. Como é, então, a atuação do escritório em cima desse assunto? O que é exatamente, né? Como o senhor já deu uma prévia aqui para nós. E quais são as soluções jurídicas para a prevenção do patrimônio e negociação de dívidas? Certo. A blindagem patrimonial, como eu disse, sempre ela está vinculada a uma dívida. Quando nós trabalhamos a questão de proteger dentro de uma dívida que você já tem. A gestão disso é o que eu sempre falo para os meus clientes. Nem sempre, Gabi, você está organizado financeiramente para honrar aquele compromisso. Um compromisso que muitas vezes você questiona também. Devo, mas não é tudo isso. Esse trabalho que nós fazemos é justamente te trazer essa tranquilidade emocional. Por mais que você tenha um compromisso, mas que você não entre nesse desespero do 3 dias que o oficial de justiça falou para você, você tem que pagar, senão vai acontecer um monte de coisa com você. Então, nós fazemos a gestão disso, que são através de defesas processuais. Então, nós vamos te defender, te orientar, e eu, Gabi, eu sempre olho muito a condição emocional. Isso porque pesa nesse momento, né? Demais, Gabi. Eu atendo clientes no escritório que eu fico com pena, assim, com desespero. E através da nossa expertise, dos nossos resultados, sem eximir ele dessa responsabilidade, mas a gente fala, calma, tem uma luz no fim do túnel. Falando desse atendimento, onde o senhor disse que preza pela parte emocional, o senhor acredita realmente que o atendimento humanizado faz toda a diferença? Com certeza, Gabi.
Porque não tem, quando nós estamos falando de patrimônio, geralmente a gente está falando da sua casa, da sua empresa. E ali envolve grandes emoções, grandes sentimentos. Então, sonhos, exatamente, né? O sonho da casa própria. E quantas pessoas que chegam ali com um pesadelo na mão. E o meu papel, através dos meus resultados, é mostrar para ele essa luz no fim do túnel. E eu falo muitas vezes, a gente cria defesas para criar um desgaste processual para que o cliente tenha condições iguais de negociação. Então, mesmo ele sendo menor perante um banco, em dado momento processual, que a gente senta com o banco e fala, agora sim estamos em igualdade de condições. Agora eu estou aqui e nós vamos negociar com igualdade de condição. Nisso o emocional já está mais equilibrado, está mais trabalhado, e isso para mim é uma das coisas mais fantásticas da minha profissão, é trazer esse conforto para os meus clientes. E quais são os tipos de casos que chegam até vocês, os mais procurados, né? Que falam, olha, eu preciso da ajuda de um advogado. O que chega até vocês? Gabi, olha, dentro dessa linha do imobiliário bancário, né? Então, existe aquelas contratos, negociações entre pessoas físicas, né? No caso de loteamento, por exemplo, o que mais existe no caso de loteamento? Negócio mal feito, empolgação. Chega uma pessoa lá e fala, ó, você vai ganhar 20 milhões, 30 milhões, confia em mim. E, geralmente aquilo desenhado no papel é a coisa mais linda do mundo, né? Então, no papel tem chafariz, tem rio de cima para baixo, tem aquela coisa, aquela loucura. Isso aparece muito para mim, até nesse sentido, eu me tornei referência no meu estado para resolver problemas nesse sentido. Até estou aqui, meu celular está cheio de mensagem que eu estou finalizando um distrato hoje, uma negociação aí de 40 milhões de reais. No bancário, o que mais chega para mim é o que eu sempre falo, que ele caiu na pegadinha do gerente. Que o gerente fala, vamos negociar, eu tenho a melhor condição, tenho a melhor negociação, e ele sempre fica encavalando aquilo, jogando juros sobre juros sobre juros. Chega uma hora que o cliente não aguenta mais. Então, ou o cliente chega com essa notícia do oficial de justiça na porta dele, ou ele já chega com a situação de que o banco mandou uma notificação para ele e ele precisa tomar uma providência urgente. E além aí dos serviços oferecidos, além do diferencial do atendimento humanizado, prezando mesmo pelo emocional do cliente, quais são os outros diferenciais do Grupo Marcos Faria? Olha, eu sempre busco ter a visão da solução. Sempre olho na solução do problema. Então, assim, você está me contando uma história, eu já estou pensando aqui qual a solução que a gente pode trazer, qual o resultado que eu posso trazer para o meu cliente. E até das contratações que os clientes fazem comigo, boa parte da minha remuneração ela fica condicionada à minha performance. Então, nós na área jurídica a gente fala que é o honorário ad êxito. Então, conforme a minha performance, eu ganho mais. Quanto mais eu performar, melhor resultado eu trago para você. Então, isso sempre focando e olhando no resultado que eu vou trazer para o cliente. Então, todas as minhas atuações, eu falo para o meu cliente, não, vamos enrolar aqui, vamos ganhar tempo. Não, é de maneira estruturada e pensada. A ajuda e a orientação de um advogado, de um escritório como o de vocês, é então um investimento, algo que traz uma tranquilidade para quem quer comprar ou vender? Com certeza. A primeira coisa que eu falo para o meu cliente quando ele chega, que ele me pergunta a questão de valores, quanto eu vou gastar? Sempre gera essa consciência nele. Quanto você vai investir? Mas na verdade eu falo quanto você vai investir, não é para virar slogan de propaganda não. Mas eu trago ele para a consciência aquela contratação que ele vai fazer, os benefícios que ele tem.
Então eu faço muito contrato de compra e venda. Você falou do fio do bigode, eu estou lembrando agora que fui contratado para corrigir um contrato de uma propriedade rural de 10 milhões de reais. Gabi, eles fizeram um negócio na padaria, num papel de pão, te juro. Próxima vez que eu vir aqui eu vou mostrar uma cópia desse papel de pão para você. E justamente eles me contrataram porque depois deu errado ali alguns combinados, não teve clareza nos combinados. E é onde que eu falo para o meu cliente, o investimento que você vai fazer me contratando é muito pequeno comparado ao imóvel que você está comprando, que você está vendendo, o proveito econômico que você está tendo nessa situação. E a dor de cabeça que pode ter se der errado, né? Olha, eu lá do meu escritório, que eu recebo muitos casos de clientes com essa dor de cabeça, e é onde que eu entro no circuito ali juntamente com a minha equipe para trazer esse resultado para o meu cliente, esse conforto emocional para ele. Excelente, eu creio e eu tenho certeza aí que o escritório não tem parado de crescer e de evoluir. Quais são então os planos futuros aí, o que vocês têm planejado para o Grupo Marcos Faria? Então, olha, nós viemos de um crescimento muito grande, assim, sou muito grato por tudo que está acontecendo em tão pouco tempo. Sou da região de Dourados, Mato Grosso do Sul, a segunda maior cidade do estado, um lugar muito focado no agro, mas o mercado imobiliário lá é muito forte. E isso, ali na nossa região, já tem uma grande consolidação, na capital também, com algumas parcerias, com clientes naquele lugar que é um desafio, alguém do interior advogar para clientes na capital. Então, e esse crescimento, ele tem acontecido também em outros estados, que para mim é uma grande surpresa. Imagina um cara lá do Mato Grosso do Sul, Dourados, vindo agora para São Paulo, atuando para clientes aqui em São Paulo. Isso é fantástico. Então aqui já tem algumas parcerias, alguns colegas e alguns projetos já ainda para esse ano. Considerando que nesse período aí da pandemia, que realmente mudou muita coisa, eu tive a oportunidade de rever muitas coisas no meu negócio. E eu tive informação essa semana sobre o nosso planejamento financeiro. Até agora nós dobramos o nosso resultado de 2020, atuando de maneira inteligente, de maneira assertiva, sempre olhando para o cliente com base nos nossos valores. Agora, mediante então a todos esses avanços, esses projetos futuros e que já estão até acontecendo, inclusive vindo para outros estados, como a tecnologia tem auxiliado nisso tudo, em todo esse processo? Então, a tecnologia ela é fantástica, né? Para o desenvolvimento humano de uma nação, e no mundo jurídico não é diferente. Antigamente, quando eu comecei a advogar, você tinha que ir lá no fórum, pegar processo, aquele negócio grande e tal. Hoje é tudo eletrônico. Então, lá da minha casa, eu consigo acessar qualquer processo judicial, seja no meu estado, seja em São Paulo, qualquer outro lugar. E isso tem facilitado. A gente tem muito essa questão, Gabi, do tal da reunião. Principalmente advogado, né? Você fala com o advogado, ele fala que tem que marcar uma reunião. E eu comecei sempre a questionar, mas o que é essa reunião? Quando vendo essa reunião, a gente tá falando de papagaio, de passarinho e tal, e desviando o foco. Então, nesse período da pandemia, nós nos reinventamos também em relação a isso, né? Parte da minha equipe trabalhando em home office, outra parte no escritório ali, tomando os cuidados, mas sistematizando todo o processo. Nós fazemos negociações de loteamentos, então nós descobrimos que não precisa daquela cerimônia do cliente, vai lá, senta, vamos conversar, é lógico, sem perder a nossa humanização. Mas é possível hoje você fazer isso tudo de forma eletrônica, né? Hoje já tem até escritura pública eletrônica. Isso é fantástico, né? Então nós usamos a tecnologia para isso, para viabilizar e acelerar o processo para atender o nosso cliente. Ótimo, excelente. Agora,
senhor imaginava o Marcos, estudante lá atrás, sonhador, né, querendo sempre ser um advogado, imaginava chegar onde está hoje? Gabi, olha, para falar a verdade, vou ser franco com você, eu sonhava. Todas aquelas dificuldades que eu passei, para mim sempre foi muito transitório. Então sempre quando eu olhava uma dificuldade, eu falava assim para minha mente: vai passar. E aconteceu. Agora, o que eu não esperava é que acontecesse tão rápido, né? Eu sempre tive um sonho, eu sempre pontuei 3 grandes sonhos, que eram ajudar minha família, comer melhor e viajar. E eu comecei a realizar isso com pouco tempo de advocacia, através de uma visão empreendedora, uma visão diferente de negócio. Então, isso para mim aconteceu de forma muito rápida e está acontecendo. Isso realmente às vezes me assusta, para os lugares que eu já fui, os lugares que eu cheguei, para as mãos que eu já apertei. Aí realmente tem coisa aí que eu não esperava chegar de maneira tão rápida. Inclusive tá aqui, olha só que fantástico que receber esse convite, é fantástico. Excelente. Agora, eu gostaria até de te pedir para que o senhor deixasse um recado para quem está nos ouvindo agora, porque como eu disse no começo, com muito estudo, muita dedicação, o senhor chegou onde chegou, até de maneira rápida, como dito aqui agora. Qual é o seu incentivo, então? Qual é o recado, a mensagem que você pode passar para aqueles empreendedores que estão começando na caminhada? Olha, não é como receita de bolo, né? Mas primeira coisa que eu falo para todos, falo para você também. Seu sonho, primeira coisa, transforma ele em alvo. Porque quem sonha é dormindo. O alvo é uma coisa acordada. Então, visualize aquilo, tenha a visão daquilo que você quer. Olha os caminhos que você precisa chegar, que você precisa caminhar. Gabi, teve muitas pessoas nesse processo que me disseram não. E esse não eu usei como um tijolo. Então cada não que eu recebia, cada coisa que as pessoas falavam, isso não vai dar certo, não vai por esse caminho, para mim isso virava um sim. Falava, eu tenho planejamento, sou um cara inteligente, eu estou estudando, eu acredito que eu sou um cara bacana e eu não vou desistir dos meus sonhos. Então, com muito estudo e principalmente, Gabi, com muita ação. Eu sempre falo, eu não tenho compromisso com o erro, eu não tenho compromisso com o teste. Se não der certo, tá tudo certo. A gente começa de novo, a gente vai de novo. Então essa construção, essa visão de não parar, de ir para frente, ir para cima, rasgar a manga da camisa, e isso é fantástico. E uma coisa que eu sempre falo, Gabi, eu já vi nos quadros de vocês aqui pessoas fantásticas já passaram por aqui, grandes empresários, grandes empresárias, mas eu sempre olho, se ele chegou, eu posso chegar. É uma pessoa humana, né? Então é possível chegar, é preciso sonhar. E esses não que chega, usa como sim, pensa nele como um tijolo. Com certeza você vai fazer uma grande diferença na sua vida, na vida das pessoas. E eu sempre olho, o que eu vou fazer diferente aqui? Eu não quero ser mais um. Eu vejo São Paulo, passo por aqui, eu fico, até hoje ainda sou muito encantado, muita gente, muita coisa. E eu falo, não quero ser mais um, eu quero fazer diferença na minha nação, na minha família, na minha geração. Eu quero ser uma pessoa diferente para me gerar frutos, para mim ser bênção na vida de pessoas também. E todo mundo pode, todo mundo tem essa capacidade de pensar diferente. Então eu sempre com muita visão e acreditando naquilo que a gente tem de melhor nessa terra, é que eu não desisto.
Excelente, com esse super incentivo, então eu te agradeço por ter aceitado o nosso convite para gravar o podcast aqui conosco. Obrigado por compartilhar os seus conhecimentos, obrigado por todas as dicas aqui com relação a contrato, esclarecimentos. Muito obrigada mesmo e muito sucesso aí na sua caminhada. Muito mais sucesso. Muito obrigado, Gabi, valeu mesmo. Obrigado pela atenção que você teve, pela simpatia de todos aqui, que eu sinto muito bem recebido. Excelente, muito obrigada. Hoje eu conversei com o Dr. Marcos Faria, advogado e empresário do grupo Marcos Faria, especializado no segmento empresarial e também imobiliário bancário. Eu sou Gabriela Oliveira e este foi mais um Empresários de Sucesso Podcast. Até a próxima!